Mas eu lembro que no o primeiro episódio do Terapeuta, por exemplo, tem uma parte que começa a falar da cicada 3301, que é uma coisa, né, uma história real, que eu acho bem interessante, da vida que aconteceu mesmo no mundo. E aí eu comecei a contar essa história no podcast, e aí eu conversei com alguém que eu nem sei mais quem agora, mas na época eu conversei com alguém que não gostou do fato de ter uma história real, e aí no segundo episódio eu resolvi mudar completamente para uma coisa original, e aí acabou sendo completamente diferente do que eu ia fazer no começo, mas aí agora acabou que essa história original que substituiu a Cicada no segundo episódio acabou sendo agora, no ponto atual do podcast, o ponto principal e uma coisa, tipo, umas histórias mais importantes, arcos mais importantes do podcast. Então, é muito engraçado, porque também a personagem em si da terapeuta foi uma personagem escrita de forma um pouco bidimensional, não somente muito bem trabalhada sobre como ela é, a personalidade dela, e ao longo dos anos foi criando, eu junto com a Júlia, a gente foi criando a personagem, que ela faz a voz, né? Criando e dando vida para a personagem de forma que não foi justamente pensada no começo. Até o roteiro também. Desculpa te interromper, mas eu tô com uma informante aqui no Insta dizendo que o podcast Terapeuta foi para a Comic Con Brasil quando você tinha 16 anos. Eu comecei o podcast em 2017, eu tinha 16 anos na época, e até é engraçado porque eu fiz muita amizade com amizade com muito podcaster e tudo mais, e eu sempre era o mais novo. Eu tô até hoje em grupos que eu tava de 2017 de podcaster com 1000 podcasters e tudo mais, sempre fui o mais novo do grupo, que é sempre muito engraçado. Mas aí na época eu consegui o convite para apresentar na Comic Con de 2017, junto com a Júlia, fazer um painel do podcast, por causa na área dos creators. Eu lembro que esse dia, até hoje, para mim, é o melhor dia da minha vida. Eu nunca esqueço, porque eu vejo muito isso como podcast me lançou, de certa forma, como um artista, que é o que eu sempre quis ser. Então, por mais que hoje eu trabalhe muito com coisas de audiovisual, assim, podcast foi a primeira vez que me fez... logo no segundo episódio, não sei se vocês conhecem Marcos Castro, dos Castro Brothers, faz o TC e o Jornal Não Pode Rir, que hoje o canal deles tem 4 bilhões de inscritos. Bilhões não, milhões de inscritos. Aí 4 bilhões é gente, hein? É outro universo, outra galáxia. Maior canal de todos. Mas eles têm uns 4 milhões de inscritos hoje. Eu era fã dele desde 2013. E aí um dia eu virei e falei, no segundo episódio eu tava escrevendo, eu falei, você faria uma participação? E ele falou, claro. E aí acabei, hoje sou amigo do Marcos, assim, outras pessoas dos Castro Brothers, que eu era fã antigamente. E aí eu lembro na época eu tava lá com o meu crachá da Comic Con de creator, realmente, de criador de conteúdo, na área só com criadores de conteúdo, falando, meu Deus do céu, o Super Combo tá aqui, olha o Zelune aqui, só gente que eu era fã, e eu me vendo como, olha, eu também agora não sou só fã, também sou produtor, junto com eles. Então, é muito legal, foi um dia muito especial para mim. 16 anos de idade. Foi um dia realmente bem especial. E também foi engraçado, a Comic Con tem muito papel na criação e na vida do meu podcast, porque muito da ideia de criar um podcast começou por causa de 2016, no painel que eu fui, que era do Encontro Nacional do Podcast 2016. E foi na Comic Con. E aí eu lembro que falaram, todo mundo que faz podcast sobe no palco. E muita gente subiu no palco e foi, nossa, eu quero estar nesse palco. Eu falei, ano que vem eu vou estar nesse palco. E aí, ano que vem, eu realmente estava eu não cheguei a subir no palco, mas eu estava, porque não teve esse de subir no palco, mas eu lembro que eu tenho até hoje a camiseta do Encontro Nacional do Podcast de 2017. E no ano seguinte, realmente, eu não subi naquele palco, mas apresentei o meu próprio painel de podcast na Comic Con. Então, acabou dando bem certo, assim. E aí, a Comic Con também foi onde eu conheci, em 2016 também, um quadrinho que hoje em dia é um pouco polêmico por outros motivos, mas na época não era tanto, que é o Doutrinador, que é um quadrinho de um anti-herói brasileiro, que na época eu conheci o criador do quadrinho, Luciano Cunha, e o roteirista, que é o Gabriel Weiner. E o Gabriel Weiner, especificamente,
Luciano Cunha é um pouco mais complicado de falar, mas o Gabriel Weiner, ele é um cara super gente fina e ele me seguiu no Facebook por causa da Comic Con e um ano seguinte ele me mandou mensagem em dezembro falando: Oi, Lucas, eu acabei de escutar seu podcast, aqui estava escutando, e como vai sair o filme do Doutrinador em live action, filme de ação, high budget, com vários atores famosos, eu quero que o filme seja lançado primeiro no seu podcast com o personagem. E aí eu escrevi um roteiro para um episódio do podcast onde o Doutrinador ia para a cidade do podcast e aí mandei para ele confirmou, mandou para o Kiko Pissolato, que é o ator do filme, que gravou e me mandou os áudios, e aí eu editei. E aí eu fui na pré-estreia também, em 2018, do filme. Foi uma coisa bem legal. Então, acaba tudo se conectando, assim, de certa forma. Rola aqui em casa uma versão autografada do Doutrinador, hein? Tá guardadinha aqui. Temos uma estrela na nossa live. Se for na parte da gravação, vai ficar mais. Caramba, Lucas, que da hora isso daí, cara. Que baita jornada. E eu não sei se você chegou a comentar, porque eu me perdi na sua história, porque eu fiquei imersivo no que você estava contando, mas como é que chegou o convite? Você aplicou para ir para a Comic Con ou esse convite chegou através? Eu apliquei, na verdade, por causa de uma... tentando lembrar agora, eu lembro o nome de umas pessoas que trabalhavam nessa agência aí, que é a Jujuba, um super gente fina, mas eu lembro agora o nome da agência ali, mas era quem estava tomando conta do espaço Creators, que era um palco que teve, acho que só esse ano na Comic Con, o palco Creators, porque tinha a área onde os criadores de conteúdo ficavam lá sentados, conversando, fechada, e na parte de fora dessa área tinha um palco. E eles estavam tomando conta disso, e aí eles falaram, olha, num grupo de podcast, eles falaram, um grupo gigante, eles falaram, gente, quer ter vários podcasters apresentando nesse palco, então quem tiver interesse, manda mensagem pra gente, e aí eu mandei logo assim que eu vi isso, e aí eles falaram, boa, perfeito, vem aqui, aí tanto que eu já tinha comprado ingresso para Comic Con, mas falaram, que vai ser na quinta-feira, eu falei, putz, eu comprei ingresso pro sábado, e eles, não, a gente dá para você o ingresso, eu falei, então tá bom. Aí eu cheguei lá e aí no dia que eu tava indo, eu descobri que eles não me davam o ingresso só da quinta-feira, me deram o ingresso de quinta, sexta, sábado e domingo. Aí foi a primeira vez que eu fui todos os dias para Comic Con. Mas aí eu tinha uma ideia até de roteiro, eu nunca esqueço, eu tenho até ainda o episódio, tá, na verdade, no site do terapeuta ainda, no feed, no site, tá o episódio que eu gravei lá, ao vivo, que foi bem engraçado, porque eu tinha uma ideia, eu tinha um roteiro pro que eu ia fazer ao vivo, mas ao vivo e gravando em casa bem diferente, então eu acabei... eu tinha uma ideia de falar algumas coisas assim, e acabou não chamando muito a atenção do público, e aí eu acabei mudando completamente para falar sobre o papel do podcast no Brasil, e mudar para algo que deixasse a plateia feliz, aí ficaram felizes e gostaram, aí deu certo. Que legal, Lucas. Que legal isso daí. Só aí até fica de dica, né, para quem for ver depois, né, que sempre dá para fazer algumas coisas. É bem legal você se informar. Acho que hoje em dia talvez tenha um acesso, talvez não tão grande, não é nem questão de tão grande, mas eu acho que vai ser um pouco mais competitivo, porque tem muito mais podcast hoje em dia, né, no mercado. E também parece ter tido menos espaço nos últimos tempos na Comic Con. Entendi. Infelizmente também, eu lembro 2017, se eu não me engano, foi o último encontro nacional do podcast que teve na Comic Con. Foi 2016, 2017 aumentou porque também teve o palco dos creators, e em 2018 nem alguns amigos podcasters bem grandes, como o pessoal do Dr. Who Brasil, ganharam realmente acesso para a Comic Con. Então eles acabaram deixando um pouco de lado, infelizmente. Legal. Mas talvez mude com o futuro agora, com o boom recente dos podcasts também.